Hoje quero te convidar para uma série de 3 vídeos elaborados a partir da série Psicomotricidade por vários ângulos, onde eu falo sobre o tema psicomotricidade espiritualista e psicomotricidade científica. Vamos lá? Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Se você não me conhece, eu sou o professor Lino e antes de entrar a fundo no nosso tema de hoje, eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal. Se você quer saber mais como atuar na prática com a psicomotricidade ou se aprimorar como profissional da educação física, profissional da saúde, da educação, como pedagoga ou terapeuta, é sobre isso que falamos. Também quero te convidar para acessar o nosso site Psicomotricidade Positiva. Lá você vai poder baixar material gratuitamente e também conhecer o nosso curso de psicomotricidade, como prescrever atividades psicomotoras. Então vamos lá ao nosso tema de hoje? Então é isso. Nós temos aí, então, um olhar para dentro e um olhar para fora. Agora nós vamos entender por que nós falamos sobre isso. O nosso tema aqui é uma psicomotricidade espiritualista e uma científica. Então, nós temos dois processos aqui caminhando historicamente, meio que paralelo. Vou falar aqui de forma didática, tá ok? Então, assim, a visão mais espiritualista é um olhar para dentro. Esse olhar para dentro, ele foi escrito, foi falado, foi transmitido, foi expressado através de várias linguagens. Então, por exemplo, a linguagem mitológica. Então, nós temos os mitos, é uma forma de linguagem, uma forma de expressão. Então, como nós falamos de mitos, mito da caverna de Platão, mito de Sísifo, os mitos gregos, os deuses, o que nós estamos falando? Nós estamos falando desses conteúdos internos de uma forma mitológica. Ou seja, nós usamos um jeito de falar que tem uma certa característica. Por exemplo, a linguagem mitológica ela é muito simbólica. Não existe essa preocupação com a lógica, por exemplo, necessariamente. A lógica tem a sua lógica, mas ela tem um compromisso com essa linguagem mais mitológica, mais simbólica. A linguagem artística também. Essa linguagem, nós falamos muitas vezes que a linguagem artística, a expressão artística, é uma linguagem da alma. Então, quais são as nossas expressões artísticas? Nós expressamos essa linguagem artística através de pinturas, de modelagens, de desenhos. Então, uma expressão artística de uma dramatização, né, de uma dramatização rítmica, uma dança. Então, tem uma série de formas de expressar, tem uma série de formas, essa linguagem artística, ela toma forma na medida que a gente expressa uma poesia, né, por exemplo. Então, a gente vai falando sobre coisas que tem um olhar para dentro. Então, nós olhamos para dentro e expressamos isso para fora através de uma linguagem mitológica, através de uma linguagem artística, através de uma linguagem filosófica. Então, a filosofia ela já tem uma estrutura de linguagem um pouco diferente da mitológica e da artística. A filosófica já tem mais uma âncora, podemos dizer assim, mais lógica. Ela tem um compromisso com o raciocínio lógico. Então, uma reflexão filosófica, ela trata de assuntos metafísicos, trata de coisas mais internas, trata da questão de Deus, das questões de o que eu estou fazendo aqui, para onde vou quando morrer, se todas essas questões, qual o significado da vida. Então, todas essas questões filosóficas, ela trata, mas já com uma linguagem que tem uma certa lógica, que dá uma coerência pela lógica, já que não tem
esse compromisso com a mitológica artística, que é mais simbólica. E, finalmente, uma linguagem teológica. Então, por exemplo, a linguagem teológica já é uma coisa que fala de uma forma mais racional, mas que trata de assuntos como essas questões de Deus, de o ser humano, o universo foi criado, ou se foi se desenvolvendo, essas questões mais teológicas, essas questões mais amplas da vida humana, mais profunda, não só da vida humana, como a vida da própria vida, né? A vida do universo, do cosmos e tudo mais, mas numa perspectiva teológica, sempre levando Tel em consideração, sempre levando Deus em consideração, tendo como foco principal Deus, e a partir daí o tudo que envolve, né, as questões teológicas. De qualquer forma, todas essas linguagens, ela vem, é um olhar para dentro. Nós olhamos para dentro, né, e expressamos isso aí através dessas linguagens. Então, essa visão espiritualista foi caminhando na história meio que paralela à visão científica, principalmente aqui no Ocidente. Aqui já na visão científica, nós temos uma linguagem mais materialista, objetiva. O que é isso? Mais materialista porque eu olho mais para o concreto. Essas questões aqui de olhar para frente são mais abstratas. E essas aqui são mais concretas. Então, a visão científica, ela tem uma linguagem mais materialista, mais concreta, mais objetiva. Eu olho para fora de mim. No sentido aqui, nós podemos entender aqui de objetiva em contrapartida ao subjetivo. Subjetivo como olhar para dentro e o objetivo de olhar para fora. Então, essa linguagem aqui científica é mais materialista, olhar para fora. Essa linguagem científica, um determinado materialista, em um determinado momento, ela se apegou muito à física clássica. A física foi uma disciplina, podemos dizer assim, da ciência que conquistou, adquiriu, se empoderou de um status de ciência muito antes do que muitas outras ciências de hoje. Então, a física clássica, né, com seus grandes pensadores aí, como Isaac Newton, Francis Bacon, René Descartes, que nós já falamos anteriormente, esses grandes pensadores foram organizando o pensamento, esse pensamento científico, esse pensamento mais materialista, mais objetivo, eles foram organizando um método científico. Esse método científico vai dizer se aquele pensamento vai trazer regras para que os pensamentos sejam elaborados, para que uma pesquisa científica seja elaborada. E, a partir daí, o conhecimento gerado pela essa pesquisa científica contém uma certa lógica, muitas vezes rígida, e pelo rigor científico, mas que, entre aspas, garantiria uma veracidade dessa linguagem científica. Então, como nós, no Ocidente, acabamos se apegando muito a isso, então, se é uma linguagem científica, nós cremos que tenha uma certa consistência, uma rigidez tal, que é, então, verdadeira. Então, muita gente fala assim, mas é científico, não tem que discutir, como se nós não tivéssemos que discutir se é comprovado cientificamente. Então, esse também faz parte, essas crenças da nossa cultura, que depositou tanta autoridade sobre a ciência que, para certas pessoas, e para um grupo grande de pessoas, passou a ser quase que indiscutível, uma verdade absoluta. Então, a física clássica, ela gerou uma ciência mecanicista. Ela foi baseada em alguns princípios comprovados cientificamente e que
é muito relacionado, inclusive, na relação de causa e efeito, né, da física clássica. Então, isso aí acabou gerando essa visão para fora, uma visão científica e uma visão objetiva. Então, essas duas visões aqui, espiritualista, trata dessas questões mais interiores, esse olhar mais para dentro. E a científica, um olhar para fora. Mas chegou um momento que nós fomos caminhando, caminhando, e como que as duas visões se encontraram. Elas foram se aproximando. Na verdade, elas nunca foram tão assim separadas como eu coloquei aqui, mas isso aqui é só uma questão mais didática, né? Então, elas se encontraram, principalmente com as revelações de Albert Einstein, que veio com as suas questões aí sobre o espaço-tempo, e daí foi se criando, foi surgindo aí uma física moderna. O que é essa física moderna? Aqui, anteriormente, acreditava-se que o átomo era uma partícula indivisível, sólida, não tinha mais que dividir. E aqui, com a física moderna, criou-se um novo paradigma. Então, surgiu a física quântica. Então, descobriu-se, quando se deparou, quanto mais foi entrando no mundo subatômico, os cientistas foram ficando quase que sem chão, porque acabaram descobrindo coisas que estavam tão fortemente embasadas numa física clássica, que ali essas comprovações, essas descobertas, no sentido mesmo de descobrir, né, de tirar o que estava encoberto, de descobrir, essas descobertas acabaram gerando aqui uma quebra de paradigma forte, e que a física quântica trouxe outros olhares. Então, o que aconteceu? Através da ciência, acabou se entrando aqui numa visão para dentro, mais profunda. Então, as duas visões acabaram se encontrando, e hoje nós estamos cada vez mais, ainda temos visões separadas, porque isso aí depende mais das pessoas do que isso aqui, essas visões aqui, essas linguagens e a ciência é feita por pessoas. Então, tem pessoas que ainda estão muito inculcada, aqui enraizada na visão materialista, mas tem pessoas, cientistas, que já estão com essa visão mais espiritualizada. Então, nós poderíamos dizer assim, que nós temos uma ciência hoje que está mais espiritualizada, porque se deparou com questões mais espiritualistas na medida que foi descobrindo certos fenômenos do mundo subatômico, e, por outro lado, a espiritualidade, a visão espiritualista, melhor dizendo, foi também se tornando mais científica, na medida que a física e a ciência também ampliou, aprimorou seus instrumentos de fomentar, seu método científico foi se ampliando. Então, também aí que nós temos esse encontro aqui. Olha só que o Jung falou isso há um tempo atrás. Mais cedo ou mais tarde, a física atômica e a psicologia do inconsciente terão que se aproximar significativamente uma da outra, pois as duas, independentes entre si e partindo de lados opostos, avançarão em um domínio transcendental. Então, o Jung, na época dele, já previa essa aproximação uma da outra, esse diálogo mais íntimo entre essa visão mais espiritualista e a visão mais científica, a partir da física atômica, quer dizer, a partir da física quântica, a partir da penetração no mundo subatômico. Nós poderíamos ainda parafrasear Jung dizendo o seguinte: mais cedo ou mais tarde, a física atômica e a psicomotricidade, que é o tema do nosso trabalho, né, terão que se aproximar significadamente uma da outra.
Então, nós já estamos ouvindo muitas pessoas, muitos cientistas falando de psicologia quântica. Então, nós também já vamos começar a ouvir essa questão da psicomotricidade quântica, que prevejo que vai ser uma coisa também muito mais comum daqui para frente. Agora quero saber de você, quais foram as suas conclusões e reflexões? Deixe a sua resposta aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, dê seu like, compartilhe nas suas redes sociais e não se esqueça de visitar o nosso site psicomotricidadepositiva.com.br e conhecer o nosso curso Como Prescrever Atividades Psicomotoras. Por enquanto é só, ficamos por aqui, muito obrigado.